Bem-vindo à Venezuela, o tipo de país com o qual você sonha. Na Venezuela, todo dia é o dia perfeito. Todos os anos, milhares de turistas visitam o país para aproveitar as praias maravilhosas e o sol glorioso. A verdadeira riqueza da Venezuela está debaixo da terra. O país possui as maiores reservas de petróleo do mundo. Essa riqueza tem causado um crescimento econômico maravilhoso nos últimos anos. Com tantas bênçãos de Deus, certamente o futuro da Venezuela só pode ser de riqueza e prosperidade. As ruas de Caracas, capital da Venezuela, viraram um campo de batalha. A nova onda de protestos atraiu centenas de milhares de pessoas em toda a Venezuela. Eles insistem que continuarão protestando até que o líder venezuelano abra mão do poder. Senhor, Tu te faz presente neste povo, Senhor, nós temos o Senhor. Aqui estamos na terra da Tua presença, Pai. Nós temos o Senhor, aqui estamos na terra da Tua presença. Em 2002, há 20 anos, a Venezuela era o país mais rico da América do Sul, com as maiores reservas de petróleo. Parecia que o futuro era promissor. Hoje, esse país deixou de ser promissor e se tornou um dos mais pobres da América Latina, enfrentando fome e desespero. Em 2017, o venezuelano médio perdeu 11 quilos por falta de comida. A situação é tão grave que 6 milhões fugiram, muitos caminhando dias até países vizinhos. Além da ruína econômica, a Venezuela também perdeu sua democracia, passando de uma nação com eleições respeitáveis para agora um estado policial totalitário. Então, como isso aconteceu? Como a Venezuela deixou de ser exemplo na América Latina para se tornar seu principal emissor de refugiados? Como um país passou de transferências frequentes de poder para tentar de tudo e ainda não conseguir se livrar do ditador? Em resumo, como a Venezuela se tornou o maior desastre da América Latina na história recente. Nos anos 1950, a Venezuela era o quarto país mais rico do mundo e depois viveu um período de ouro. Parecia haver estabilidade política e rápido crescimento econômico. No entanto, por baixo da superfície, as coisas não eram tão boas assim. As grandes reservas de petróleo fizeram a Venezuela depender desse único produto de exportação. A sorte do país variaria conforme o preço do petróleo. Em 1973, a guerra no Oriente Médio fez o preço do petróleo quadruplicar em um ano. Para a Venezuela, isso foi uma bonança. O governo nacionalizou o petróleo e a receita disparou. Embora a receita do governo crescesse, seus gastos subiam ainda mais. O governo gastou e desperdiçou tanto que, no fim dos anos 1970, ficou muito endividado. Ao tomar posse em 1979, o novo presidente brincou dizendo que comandava uma Venezuela hipotecada. Tudo teria dado certo se o preço do petróleo continuasse alto, mas ele caiu nos anos 1980. O que antes era uma festa virou escassez, e o país entrou em uma profunda recessão. Nesse período, o jovem marxista Hugo Chávez começou a planejar um golpe militar. Chávez serviu no exército e tornou-se cínico sobre a política venezuelana. Com a economia em crise, ele decidiu que tomaria o poder e usaria o dinheiro do petróleo da Venezuela para construir uma utopia comunista. Na década de 1980, Chávez reuniu homens para sua causa e logo tinha seu próprio exército. Enquanto isso, o descontentamento estava crescendo na população. O governo tentou introduzir medidas para melhorar a economia, mas elas eram profundamente impopulares. Em 1989 ocorreu o Caracazo, uma onda de distúrbios e saques. Durou 9 dias e centenas morreram pelos serviços de segurança. Para Hugo Chávez, que seguia recrutando soldados, esse descontentamento foi ideal. Na época, ele ainda era quase desconhecido pelo público venezuelano. Mas isso mudou em 1992, quando ele tentou o golpe que vinha planejando há tanto tempo. O golpe falhou, mas Chávez não desistiria. Ao falar aos soldados, ele mandou depor as armas, mas afirmou que tentariam de novo.
Agora, os objetivos que estabelecemos não foram alcançados na cidade capital. Eles fizeram muito bem por lá, mas já é hora de evitar mais derramamento de sangue. Chávez ficou preso por 1 ano. No entanto, para muitos da população, ele era um herói. Para o povo, Chávez era mais próximo que as elites que odiavam. Assim como eles, tinha pele escura e falava igual. A corrupção política ficou clara no ano seguinte, quando o presidente foi destituído por desvio de dinheiro. Chávez passou a ser visto como o soldado corajoso que enfrentou a classe dominante corrupta. Ele foi solto 1 ano depois e passou a buscar o poder nas urnas. Ele fez campanha em todo o país, e na eleição de 1998, Chávez era o homem mais popular da Venezuela. Sua popularidade, combinada com o ódio da elite dominante, resultou em sua vitória com 56% dos votos, uma vitória inequívoca. A eleição de Chávez recebeu a bênção de esquerdistas de todo o mundo. E o que é tão empolgante em finalmente visitar a Venezuela? Posso ver como um mundo melhor está sendo criado e posso conversar com a pessoa que o inspirou. Chávez era um outsider total. Ninguém sabia o que esperar ou quão radical seria. Assim que chegou ao poder, Chávez não perdeu tempo em mudar a Constituição da Venezuela. Na época, presidentes venezuelanos tinham só um mandato, mas Chávez queria mais. Ele convocou um referendo sobre mudar a Constituição e venceu. Houve uma eleição para escolher quem escreveria a nova Constituição, e Chávez venceu novamente. A Constituição entrou em vigor em 1999. Isso significava que Chávez poderia disputar um segundo mandato. Além disso, de forma significativa, diminuiu o poder do Congresso, o que era bom para Chávez, já que ele não controlava o Congresso. Com quase poder total, Chávez iniciou a política que seria uma das mais prejudiciais para a economia venezuelana. Essa política era a expropriação, também chamada de nacionalização. Isso significava que o governo confiscava empresas ou terras de cidadãos privados. Primeiros exemplos foram a expropriação de terras agrícolas. Chávez queria tirá-las dos ricos e entregá-las aos pobres. Ele permitiu que funcionários subalternos confiscassem terras consideradas improdutivas. O funcionário então podia dar a terra para outra pessoa. Isso facilitava abusos, com funcionários confiscando terras e dando-as a amigos ou aliados políticos. Pessoas que passaram anos investindo em suas fazendas tinham tudo tirado delas. Aqui está uma fazenda à qual dediquei 28 anos da minha vida, onde investi todos os meus recursos, e que bom da ocupação da fazenda, né? Embora aparentemente eu esteja expropriado, nunca me disseram nada. Frequentemente, as expropriações eram saques autorizados pelo governo. Começaram naquele momento a tomar posse dos tratores, né? Começaram a saquear praticamente toda uma fazenda. Nesse momento recebo ligações dos próprios trabalhadores. Estão levando o trator e entrando na bomba. A oposição era contra as medidas e queria tirar Chávez do poder. Havia muitos grupos poderosos contra ele. Empresários, sindicatos, a igreja, a mídia, até partes das Forças Armadas. Nos anos seguintes, eles fariam 3 grandes tentativas de tirar Chávez do poder. A primeira foi uma tentativa de golpe em 12 de abril de 2002. Às 3 horas, Chávez foi preso por militares e levado a uma ilha próxima. O público soube da renúncia dele, sendo substituído por um líder empresarial conservador. No entanto, o golpe rapidamente desmoronou. O novo presidente formou seu gabinete só com conservadores, deixando de fora os sindicatos que ajudaram no golpe. Esses grupos ficaram, é claro, indignados. Ele então dissolveu todas as instituições e até rasgou a Constituição. Aos deputados principais e suplentes, a Assembleia. Apoiadores de Chávez protestaram nas ruas. 50 pessoas morreram em 4 dias. Membros das Forças Armadas leais a Chávez retomaram o Palácio Presidencial e o novo governo teve que fugir. Chávez foi resgatado de helicóptero e voltou ao poder. O golpe fracassou principalmente devido à incompetência. Em 2003, a oposição tentou tirar Chávez novamente, agora com uma greve geral de 2 meses. Um grande número de pessoas se recusou a trabalhar e a economia foi paralisada.
Protestos frequentes ocorriam na Praça de Caracas, às vezes com tiroteios. Diversos grupos, incluindo juízes da Suprema Corte e fiscais de impostos, aderiram aos protestos. Os grevistas acabaram cedendo e retornaram ao trabalho, e pela segunda vez, Chávez derrotou a oposição. Devido à importância do petróleo na Venezuela, Chávez quis controlar a estatal Petróleos de Venezuela, sociedade anônima. Ela pertencia ao governo há décadas. No entanto, as pessoas que a administravam eram contra Chávez. Ele demitiu mais de 18 mil funcionários, quase metade da força de trabalho. Depois, ele ocupou essas vagas com apoiadores que podia controlar. Chávez passou a controlar diretamente o dinheiro do petróleo, usando-o em programas sociais para os pobres. Ele usava esse dinheiro para comprar votos e pagar subornos. Em 2004, a oposição tentou tirar Chávez por meio de referendo revogatório. A Constituição de 1999, que ele implementou, permitia remover o presidente por referendo. Para que o referendo acontecesse, 20% do eleitorado precisava assinar uma petição, dizendo que queria isso. A petição rapidamente atingiu 20% e o referendo ocorreu. Em agosto de 2004, Chávez denunciou tudo como uma fraude. No fim, ele não precisava se preocupar, venceu o referendo por 60 a 40. Após vencer o referendo, Chávez ficou ainda mais anti-americano. Ele achava que os Estados Unidos da América provocaram o referendo para tirá-lo do poder. Ele fez todo tipo de insultos contra os Estados Unidos da América e o presidente Bush. De papai ele foi levado, foi um alcoólatra. Vocês têm como presidente um alcoólatra, é a verdade. Você é um burro, senhor Perigo. Com o agravamento das relações com os Estados Unidos da América, Chávez se aproximou da China e da Rússia, que começaram a emprestar grandes somas à Venezuela. Chávez seguiu subjugando as instituições do país. Em 2004, ele ampliou a Suprema Corte com 12 juízes sob seu controle. Depois ele procurou a mídia. Eles se opuseram a ele desde que assumiu o poder, apoiando o golpe de 2002 e a greve geral de 2003. Chávez afirmou que havia uma conspiração da mídia contra ele e não a toleraria. Ele criou uma lei que submetia a rádio e televisão à responsabilidade social, alegando proteger crianças de conteúdos impróprios. Isso permitiu que Chávez aplicasse multas altas e cassasse licenças de transmissão caso a mídia o desagradasse. Empresas passaram a se autocensurar. Jornalistas que criticavam o governo perdiam o emprego e até eram presos. Outra instituição importante era a autoridade eleitoral, chamada Conselho Nacional Eleitoral. Ela controlava tudo relacionado às eleições, como elas aconteciam, quais eram as regras, o que era considerado uma violação das regras. Ela também controlava de forma crucial a contagem dos votos. Desde que assumiu o poder, Chávez vinha preenchendo a autoridade eleitoral com aliados leais. A oposição se indignou achando que Chávez tinha vantagem injusta. Alegaram que os resultados das eleições eram inválidos e boicotaram as legislativas de 2005. Isso significava que o Congresso era totalmente formado por apoiadores de Chávez. Em 2006, Chávez disputava a reeleição. Pesquisas indicavam que 55% das pessoas o apoiariam, sugerindo vitória fácil. O controle dele sobre a autoridade eleitoral significava que ele podia quebrar as regras da eleição. Ele usou dinheiro público em sua campanha e, no fim, venceu facilmente a eleição. Chávez ganhou com 63% dos votos, derrotando o oponente. Bem, sim. Com um novo grande mandato do povo venezuelano, Chávez ficou cada vez mais de esquerda. Ele dizia que o capitalismo era a fonte de todo mal, responsabilizando o neoliberalismo por pobreza, desigualdade e corrupção. Fomos amaldiçoados pela influência do capitalismo e pelo consumismo desenfreado. Chávez aumentou as expropriações, com todos os tipos de empresas sendo expropriadas. Empresas de telecomunicações, eletricidade, laticínios, cimento e aço. Esses são alguns dos tipos de empresas confiscadas pelo governo. Ele assumiu o controle total do Banco Central, passando a controlar a emissão de dinheiro.
A inflação já era um problema antigo na Venezuela, não em níveis de hiperinflação, mas geralmente em torno de 20%. A resposta de Chávez foi impor controles de preços sobre os alimentos, o que levou à escassez e prateleiras vazias nos supermercados. Às vezes, só um supermercado tinha certo produto, então as pessoas ficavam horas na fila para entrar. Os alimentos podiam, é claro, ser comprados de vendedores ambulantes se você estivesse disposto a pagar um preço mais alto. Chávez chamou isso de maldição do capitalismo e declarou guerra aos chamados acumuladores e especuladores. Penas de 6 anos de prisão foram dadas a quem violasse os regulamentos de preços. Os preços definidos pelo governo eram tão baixos que muitos negócios de alimentos foram obrigados a vender com prejuízo e muitos deles acabaram falindo. Quem vendesse acima do preço do governo podia ser multado ou ter o negócio expropriado. Chávez ameaçou assumir toda a indústria alimentícia se não obedecessem suas ordens. Que eu devo vir aqui tomar a terra e entregá-la aos produtores que realmente querem trabalhar? A repressão à mídia prosseguiu. A Rádio Caracas Televisão, um canal que estava no ar há 53 anos, foi fechado. Ela transmitiu pela última vez em maio de 2007. Isso recebeu condenação dos Estados Unidos da América e da União Europeia. O presidente da Costa Rica chamou isso de golpe mortal na democracia. Agora só restava um canal de televisão contrário a Chávez. À medida que a mídia independente era fechada, a mídia controlada pelo governo aumentava significativamente. Quando Chávez assumiu, o governo tinha só uma emissora de televisão. Em 2007 já eram 6, todas transmitindo propaganda pró-Chávez. O crime piorava muito. Caracas virou a capital mais violenta da América do Sul. Desde que Chávez assumiu, a taxa de homicídios triplicou e em 2007 era a segunda mais alta do mundo. Isso ocorria principalmente pela baixa taxa de condenações. Só 3% dos assassinos eram condenados. Agora, em seu segundo mandato, Chávez enfrentava o mesmo problema que tinha antes dos limites de mandato na Constituição. Ele pressionou novamente para mudar a Constituição e concorrer à presidência indefinidamente. Isso foi apenas 8 anos depois de ele ter mudado a Constituição pela primeira vez. A Constituição que ele propôs era muito mais de esquerda do que a anterior. Ela descrevia as eleições como parte da construção do socialismo. Ela dizia que o papel do Banco Central era contribuir para a economia socialista. A nova Constituição também tornaria a expropriação de empresas muito mais fácil. O governo poderia confiscar fazendas e fábricas de alimentos sem decisão judicial. A mudança constitucional foi a referendo e parecia certa sua aprovação. Chávez venceu todas as eleições e referendos desde que assumiu o poder. Pela primeira e única vez na carreira política, Chávez perdeu. Ele admitiu a derrota e afirmou que avançava rápido demais para o povo venezuelano, mas não desistiria facilmente. Ele simplesmente decidiu refazer o referendo. No entanto, ele teria que fazer isso em breve. Até então, Chávez mantinha tudo funcionando devido ao forte aumento no preço do petróleo. Em 8 anos no poder, o preço do petróleo subiu 8 vezes. Com a recessão de 2008, o preço do petróleo caiu 2/3. A queda de preço ameaçou a economia e a popularidade de Chávez. Os grandes gastos do governo dependiam totalmente do dinheiro do petróleo, e os tempos bons poderiam acabar em breve. Se Chávez tivesse que refazer o referendo, teria que fazê-lo rapidamente. Isso ocorreu no início de 2009. Chávez estava ainda mais disposto a corromper o processo do referendo. Televisão e rádio estatais passaram o tempo todo promovendo a mudança constitucional. Prédios públicos exibiam propaganda pró-Chávez e até o metrô de Caracas tocava músicas em apoio a ele. Qualquer manifestação contra a nova Constituição era dispersada com gás lacrimogênio. No fim, Chávez venceu novamente e passou a poder se candidatar à presidência sem limites. Chávez se tornou cada vez mais repressivo, intimidando a oposição, que precisou se esconder. Ex-ministro da Defesa de Chávez é preso e acusado de corrupção. Ele havia feito parte do gabinete de Chávez, mas mudou de lado para se juntar à oposição, e isso levou à sua prisão. Chávez proibiu a oposição de participar das eleições. Mais jornalistas foram presos, mais emissoras de rádio foram tiradas do ar.
Eles até criaram uma lei que poderia prender qualquer pessoa por supostamente prejudicar a saúde mental. Com o tempo, as políticas econômicas de Chávez tiveram consequências. Empresas de eletricidade e água nacionalizadas perderam produtividade, causando apagões e falta de água. Chávez ampliou as expropriações de empresas e fazendas. Muitas das empresas foram confiscadas porque foram acusadas de vender acima dos preços estabelecidos pelo governo. Essas empresas frequentemente faliram por não conseguirem operar com os preços impostos pelo governo. A expropriação das fazendas destruía a indústria alimentícia da Venezuela. Segundo dados do governo, ele confiscou 3 milhões de hectares de terras agrícolas em 2010. As fazendas rapidamente se tornavam improdutivas e, como você pode imaginar, a produção de alimentos entrou em colapso. Com isso, a Venezuela passou a depender mais das importações e, em 2010, 70% dos alimentos eram importados. Até as importações tiveram problemas. Em um caso, milhares de contêineres de alimentos importados apodreceram nos portos. Isso ocorreu porque o governo desorganizou a distribuição desses alimentos. O governo acabou admitindo que 30 mil toneladas de alimentos apodreceram nos portos. Agora havia um descontentamento significativo com Chávez, o que ficou claro nas eleições parlamentares de 2010. Pela primeira vez, mais pessoas votaram contra Chávez do que a favor dele. Embora o partido dele tenha ganhado a maioria por manipular distritos eleitorais, a eleição mostrou o descontentamento do país. A oposição boicotou as eleições de 2005, deixando o Congresso sem membros opositores nos últimos 5 anos. Chávez tinha mais cadeiras, mas não a maioria de 2/3, então precisava negociar pontos como os juízes da Suprema Corte. No entanto, o novo Congresso só assumiria o poder de fato em 3 meses. Chávez aproveitou esse período para aprovar várias medidas autoritárias. Uma lei permitiu que ele governasse por decreto por 18 meses. Ele nomeou rapidamente 9 juízes para a Suprema Corte. Novos membros da oposição no Congresso foram julgados por crimes falsos. As nacionalizações continuaram intensamente. Novamente, todos os tipos de empresas foram confiscados: siderúrgicas, fabricantes de garrafas, empresas de habitação e de construção. Chávez apresentava razões duvidosas para expropriar. Ele dizia, por exemplo, que quebrava monopólios ou aplicava regras trabalhistas. Um exemplo foi a fabricante americana de vidro Owens, Illinois. Chávez disse que a empresa estava explorando seus trabalhadores e destruindo florestas, então ele a expropriou. Está pronta a expropriação da empresa, né? Aquela de vidro, como ela se chama? Owens, Illinois. Empresa de capital norte-americano presente aqui há anos. Anos explorando os trabalhadores, destruindo o meio ambiente. Lá em Trujillo vão ver os morros que eles destruíram. Às vezes, as expropriações eram gratuitas. Em outras, Chávez expropriava por puro capricho. Este prédio aqui, qual é? É um prédio que tem lojas comerciais de propriedade privada. Exproprie, senhor prefeito, exproprie. Este prédio é um prédio que tem comércio privado de joalheria. Exproprie-se, exproprie-se. De acordo. E aquele prédio ali na esquina? No total, Chávez expropriou 2.000 empresas. Frequentemente, trabalhadores dessas empresas só sabiam da expropriação ao ver Chávez anunciar na televisão. Bem, a Agroislênia está expropriada. Entre as ações de Chávez, as expropriações foram das mais prejudiciais à economia venezuelana. Frequentemente, as empresas colapsavam e expropriá-las era como fechá-las. A empresa continuaria operando, mas sob gestão do governo. Na realidade, empresas que antes eram produtivas se tornavam corruptas e ineficientes quando estavam sob controle do governo. Um bom exemplo foi uma empresa siderúrgica chamada CEDAR. Antes da nacionalização, produzia 4 milhões de toneladas de aço anuais. Logo após a nacionalização, ela produziu 2 milhões de toneladas. Esse foi um dos melhores resultados. Muitas das empresas simplesmente deixariam de operar. Terras agrícolas expropriadas ficariam improdutivas sob gestão do governo. Muitas vezes, ela era simplesmente abandonada depois de ter sido confiscada.
Os controles de preços também foram extremamente prejudiciais. As empresas tinham prejuízo, pois eram obrigadas a cobrar abaixo do custo de produção. Quando não suportavam esses prejuízos, iam à falência. A expropriação e o controle de preços destruíram milhares de produções e empresas produtivas. Com a perda dessas empresas, a economia produzia menos e as pessoas ficaram mais pobres. Isso, mais do que qualquer outra coisa, é a fonte da ruína econômica da Venezuela. Em 2011, Chávez estava claramente doente e teve que ir a Cuba para uma cirurgia. Por fim, ele admitiu ter câncer. A existência de um tumor abscedado. Houve imediatamente muita incerteza sobre o futuro da Venezuela. O regime era extremamente centrado no próprio Chávez. O que aconteceria se ele morresse? Isso também fez a eleição de 2012 parecer mais acessível à oposição. Seria uma batalha difícil. Chávez tinha um carisma inigualável. Sua campanha contou com as promessas de sempre. Ele prometeu tornar o socialismo irreversível na Venezuela e salvar o planeta do capitalismo. Ele também usou medidas autoritárias, fechando o último canal de televisão hostil que restava, a Global Vision. No fim, essas medidas não foram necessárias. Chávez venceu a eleição por 54-44, outra grande vitória. É importante enfatizar que Chávez já estava no poder há 14 anos. Mesmo após tanto tempo, ele ainda vencia eleições. As eleições não eram totalmente livres e justas, mas ele provavelmente venceria mesmo assim. Chávez viveu só mais 5 meses após a eleição e morreu em 5 de março de 2013. Faleceu o comandante-presidente Hugo Chávez Frias. Muitas pessoas foram ao seu funeral de Estado. Para muitos, ele era um herói que enfrentou a elite corrupta e se preocupava com os pobres. Chávez gastou muito com os pobres pela primeira vez, mas ainda ficou aquém do que poderia. Ele teve uma sorte inacreditável com o preço do petróleo, que triplicou desde que se tornou presidente. Em 14 anos no poder, a Venezuela arrecadou quase $1 trilhão com o petróleo. Isso representa $30 mil para cada venezuelano, suficiente para mais de $2 mil por pessoa ao ano. A Venezuela arrecadou quase 3 vezes mais com o petróleo do que nos 14 anos antes de Chávez assumir. Ele desperdiçou quase todo o dinheiro, só uma fração foi para os pobres. Muito desse dinheiro foi roubado. É por isso que pessoas como Maria Chávez, filha de Hugo Chávez, acumulam fortuna de pelo menos $4 bilhões, talvez mais. Isso vindo da filha do homem que dizia que ser rico era ruim e desumano. Não queremos ser ricos. Ser rico é mau, é desumano. Digo isso e condenem os ricos sempre que quiserem. Após a morte de Chávez, foi necessária uma eleição para seu substituto. Chávez escolheu Nicolás Maduro como sucessor, considerado simpático, mas menos carismático. Maduro fez do endosso de Chávez o ponto central de sua campanha. Um voto em Maduro é um voto em Chávez, era o seu slogan. Maduro praticamente deificou Chávez. Ele o chamou de Cristo da América, que deu sua vida por cada um de nós. A Igreja Católica não achou graça nisso e disse que Chávez não deveria ser comparado a Cristo. Como seu mentor, Maduro violou regras eleitorais ao usar fundos estatais em sua campanha. Ele ainda tentou demonizar o oponente, chamando-o de fascista assassino. O resultado da eleição foi muito apertado, com Maduro vencendo por menos de 2 pontos percentuais. Como antes, a eleição não foi limpa. No passado, isso provavelmente não importava, pois Chávez vencia por grandes margens. Nessa eleição, se fosse limpa, Maduro provavelmente teria perdido. A oposição não aceitou o resultado. Protestos eclodiram nas ruas que o governo reprimiu. Houve muita violência, principalmente causada por gangues pró-governo chamadas coletivos. O regime autorizou as gangues a intimidar e atacar quem se opusesse ao governo. O ministro das prisões chegou a chamá-los de um pilar fundamental na defesa da pátria. Milhares de manifestantes foram presos e 40 pessoas morreram. A Venezuela não tinha protestos assim desde 2002. A economia piorou e Maduro reforçou políticas de extrema esquerda.
Ele prendeu lojistas que aumentaram preços. Leite, arroz e papel higiênico quase não eram mais encontrados nos supermercados. A crise econômica e a instabilidade política causaram caos e saques em várias áreas. Quando a Guarda Nacional foi chamada para conter os saques, acabou se juntando a eles. A escassez de alimentos estava pior do que nunca, algo que o governo tentou encobrir. Tirar fotos das prateleiras vazias dos supermercados foi proibido, e jornalistas que denunciavam a escassez de alimentos foram presos. A situação piorou tanto que as pessoas passavam a noite em filas por comida. Depois, isso também foi proibido, pois era mais constrangedor para o governo ter filas à noite do que de dia. Enquanto a Venezuela sob Chávez era autoritária devido à sua capacidade de vencer eleições, ele nunca precisou se tornar totalmente totalitário. Sob Maduro, a Venezuela se tornou totalitária. Ele decretou que as forças armadas poderiam usar armas contra manifestantes. Uma rede de espionagem foi criada nas forças armadas para detectar qualquer sinal de golpe. Um ex-prefeito de Caracas foi preso quando ainda estava de pijama. Eu falo sobre isso. Esse foi um nível de opressão que a Venezuela nunca tinha visto antes. Tudo isso era necessário porque Maduro era tão impopular, agora sua aprovação era de 20%. A maioria das pessoas o odiava. Por exemplo, ele visitou a ilha de Margarita achando que seria recebido com carinho. Os moradores reagiram batendo panelas, forçando Maduro a fugir. Todo o incidente foi compartilhado nas redes sociais por um jornalista, que depois foi preso por crimes falsos. Todo esse descontentamento ficou evidente na eleição parlamentar de 2015. A oposição reunia grupos diversos, de marxistas a capitalistas de livre mercado. Eles estavam unidos em uma coisa: a determinação de derrubar Maduro. Com 70% dos eleitores contra o governo, parecia que a Revolução Chávez poderia finalmente perder uma eleição. Os resultados foram condenatórios ao governo. Oposição venceu com 109 cadeiras e Maduro ficou com 55. Isso foi grande. Com tantas cadeiras, a oposição teria força para mudar as coisas. Com maioria de 2/3, eles poderiam destituir juízes da Suprema Corte e da autoridade eleitoral. Talvez eles até conseguissem tornar essas instituições imparciais novamente. Talvez até conseguissem forçar Maduro a sair em um referendo. Apesar disso, enfrentaram muitos obstáculos. Embora a oposição controlasse o Congresso, Maduro e seus aliados dominavam o restante. Ele repetiu o truque de Chávez. A eleição parlamentar foi em dezembro de 2015, mas o novo Congresso só assumiria o poder no mês seguinte. Maduro aproveitou esse período para preencher a Suprema Corte com 13 novos membros. Essa Suprema Corte, então, decidiu que 3 dos novos congressistas da oposição não poderiam tomar posse devido a alegações de fraude eleitoral. A perda desses 3 congressistas foi crucial, pois fez a oposição perder a supermaioria de 2/3. Sem essa supermaioria, eles não poderiam remover pessoas da Suprema Corte ou da autoridade eleitoral. A oposição fez de tudo para afastar Maduro. Propuseram emenda para reduzir o mandato presidencial, mas a Suprema Corte barrou. Depois tentaram um referendo para decidir se Maduro deveria renunciar. A autoridade eleitoral fez de tudo para impedir que esses 20% da população registrassem seu desejo pelo referendo. A autoridade eleitoral deu só 3 dias para coletar assinaturas em locais de votação abertos por 6 horas diárias. Também limitou o número de urnas eletrônicas disponíveis. Para atingir a meta de 20%, cada eleitor teria só 90 segundos para votar devido ao tempo limitado. Apesar disso, a meta foi alcançada, então parecia que o referendo aconteceria. Porém, vários tribunais afirmaram que uma das etapas iniciais do processo foi favorecida pela sorte. Era um absurdo, mas cumpriu seu propósito. O referendo não aconteceria. Em 2017, após quase 20 anos de políticas econômicas desastrosas, a economia começou a entrar em colapso. A produção caiu pela metade e a inflação atingiu 1.000.000%. O dinheiro valia tão pouco que era usado para criar bolsas e enfeites
depois vendidos. Nem mesmo os altos preços do petróleo podiam ajudar agora, já que quase todo o dinheiro do petróleo ali estava sendo roubado. Funcionários da estatal de petróleo chegaram a roubar máquinas. Para os venezuelanos, a vida era um inferno. 90% das pessoas não tinham o suficiente para comer, e 20% das crianças sofriam de desnutrição. Faziam piada dizendo que seguiam a dieta do Maduro. Itens como pão e papel higiênico eram frequentemente impossíveis de achar, deixando as pessoas desesperadas. Quando produtos básicos estavam disponíveis em um supermercado, havia uma correria para tentar chegar antes que as prateleiras ficassem vazias. As pessoas chegavam até a brigar fisicamente pelos itens mais básicos. A Venezuela também começou a sofrer cortes de energia frequentes. Para economizar energia, o governo reduziu o horário dos shoppings e limitou o trabalho dos servidores a 2 dias por semana. Às vezes, partes do país ficavam sem energia por dias. Havia uma situação semelhante com o abastecimento de água. Em 2018, Caracas, a capital, ficou um mês inteiro sem água encanada. Com a economia em queda livre, a migração para fora da Venezuela aumentou dramaticamente. Para quem queria sair, conseguir passaporte era quase impossível porque o governo ficou sem plástico para os novos documentos. Refugiados frequentemente recebiam grande ajuda dos países anfitriões ao chegar. Às vezes havia conflitos com moradores locais e os pertences dos refugiados eram queimados. Em 2017, o Congresso, controlado pela oposição, era o único obstáculo para Maduro. Para subjugá-lo, Maduro usou o mesmo truque que Chávez usou quando chegou ao poder. Ele criou uma Assembleia Constituinte para reescrever a Constituição. A Assembleia então receberia poderes supremos. Na Venezuela, Nicolás Maduro busca impor uma Assembleia Constituinte que eliminaria o parlamento e as eleições livres. Em resumo, ele busca um poder absoluto sem contrapesos. A Assembleia Constituinte foi eleita em julho de 2017, na mais descarada manipulação eleitoral já vista na Venezuela. Foi a primeira vez em que quase todos os votos foram falsificados, tornando a eleição realmente artificial. Toda a América Latina não via uma eleição tão ruim assim há décadas. Como esperado, o governo venceu todas as cadeiras e outros países não reconheceram a Assembleia. Em 2018, Maduro concorria à reeleição. Com líderes da oposição presos ou exilados, manipular a eleição foi quase desnecessário. Maduro marcou a eleição para 8 meses antes do fim do seu mandato. Mesmo que algo desse errado, ele teria bastante tempo para resolver. A eleição fraudulenta aconteceu e Maduro tomou posse novamente em 2019. A maioria das nações declarou que a eleição e Maduro eram ilegítimos. É agora que vemos a ascensão de Juan Guaidó. Guaidó era o chefe do Congresso que continua sob controle da oposição. Ele defendeu ser reconhecido como presidente da Venezuela. A Constituição estabelecia que, sem presidente, o chefe do Congresso assumiria automaticamente. Guaidó afirmou que, por Maduro ser ilegítimo, não havia presidente e ele deveria ser reconhecido como tal. Guaidó se declarou presidente interino em 23 de janeiro diante de milhares de pessoas. Os Estados Unidos, a Europa e a maioria da América Latina o reconheceram como presidente legítimo da Venezuela. No fim, a permanência de Maduro no poder dependia das Forças Armadas. A oposição pediu diretamente que ajudassem a tirar Maduro do poder. No entanto, desde o início, Chávez garantiu que os militares lucrassem bastante com a Revolução Socialista. Maduro continuou com isso, colocando muitos oficiais de alta patente em cargos importantes no governo. Ele colocou o exército no comando da distribuição de alimentos. Isso deveria ajudar na crise alimentar, mas na verdade buscava apoio do exército. O sistema de distribuição era fácil de ser abusado, o que significava que o exército podia ganhar dinheiro com subornos. Ao lucrar com a corrupção, o exército passou a ter interesse direto na ditadura de Maduro. Eventualmente, o exército recebeu a indústria do petróleo para saquear. Os militares também eram mantidos sob controle através da intimidação. Homens que criticassem o governo seriam presos. Maduro mantinha espiões cubanos para identificar dissidências. Tortura de prisioneiros era rotina. Sendo espancado com paus, com um taco, com um soco inglês de metal, com correntes. Meu marido está todo cheio de hematomas. É uma posição em que o colocam assim.
e perdeu a sensibilidade das mãos. Ele não consegue mexer as mãos como normalmente se faz. Como muitos ditadores antes dele, Maduro estava usando o medo como uma ferramenta para permanecer no poder. No entanto, apesar dessas medidas, havia agitação nas Forças Armadas. Enquanto as pessoas no topo estavam se saindo muito bem, os oficiais de baixa patente eram afetados pela crise econômica. Como outros venezuelanos, soldados tentavam iniciar rebeliões regularmente. Declaramos legítima rebeldia, unidos hoje mais do que nunca com o bravo povo da Venezuela, para rejeitar a tirania assassina de Nicolás Maduro. Houve até uma tentativa de assassinato contra Maduro. Em agosto de 2018, 2 drones explosivos foram lançados contra ele. Todos os recrutas da Guarda Nacional imediatamente fugiram, algo que foi visto na televisão. Membros da Guarda Nacional provavelmente tentaram cometer o assassinato. Com o exército ainda sob o controle de Maduro, Guaidó trabalhou com os Estados Unidos da América para tentar fazê-lo desertar. Eles criaram um plano para envergonhar Maduro e convencer o exército a mudar de lado. Foi, em grande parte, uma jogada de marketing. Os Estados Unidos da América enviariam muita ajuda humanitária para Cúcuta, na Colômbia. De lá, Guaidó supervisionaria a transferência da ajuda para a Venezuela. A ideia era que os venezuelanos estavam tão desesperados por comida e remédios que, se Maduro recusasse a ajuda, pioraria ainda mais. Com sorte, isso mexeria com a consciência dos militares venezuelanos. Eles não poderiam apoiar um regime que impedia a comida de chegar aos cidadãos famintos. Com sorte, isso seria suficiente para fazê-los desertar. Agora, grande parte do mundo democrático tentava remover Maduro em esforço conjunto. Armazéns em Cúcuta estavam lotados de biscoitos, papel higiênico, remédios, todo tipo de coisa pronta para ser levada para a Venezuela. O plano era formar voluntários para levar ajuda à Venezuela. Mais de 20 mil voluntários ajudaram. Ficou logo claro que Maduro bloquearia a entrada da ajuda na Venezuela. Ele negou que houvesse uma crise humanitária no país e disse que a ajuda era o começo de uma invasão americana. Ele colocou contêineres e um tanque de água nas pontes para bloquear suprimentos, mas o plano seguiu. O grande dia seria em 23 de fevereiro de 2018. Os presidentes da Colômbia, Chile e Paraguai estavam em Cúcuta para acompanhar os acontecimentos. Caminhões com ajuda humanitária foram à fronteira da Venezuela, mas foram repelidos com gás lacrimogênio. Pouca ajuda passou. Todos observavam os militares questionando se desertariam. O alto comando não dava sinais de ceder. Tendo lucrado ao comandar o petróleo e a mineração, eles estavam comprometidos com a ditadura de Maduro. Guaidó apelou aos oficiais de baixa patente, cujas vidas eram tão miseráveis quanto as demais. 60 militares venezuelanos desertaram. As famílias deles foram torturadas ou estupradas, mas no fim, nada mudou e Maduro declarou vitória. Ele comemorou dançando salsa com sua esposa em Caracas. Aquele dia em Cúcuta foi a maior tentativa de derrubar Maduro, e ela falhou. A oposição tentou, mas não conseguiu nada. Gradualmente, a atenção do mundo se voltou para outros lugares, e os países foram obrigados a aceitar que Maduro permaneceria no poder. Enquanto este vídeo é gravado, Nicolás Maduro segue mantendo a Venezuela refém. As negociações com a oposição já duram anos, mas poucas pessoas esperam que algo resulte delas. Desde que Chávez chegou ao poder, 6 milhões de venezuelanos fugiram. Quase todos os que ficaram vivem na pobreza. No entanto, um dia Maduro vai cair. Com sorte, a Venezuela poderá recuperar a democracia e reconstruir sua nação antes próspera.